Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho compartilhar com vocês o vlog da segunda metade do mês de maio desse ano de 2026. Então, vamos de unboxing rapidinho. São dois livros que eu acabei comprando agora na Amazon, na verdade um eu comprei em pré-venda. Eu falo que não vou fazer pré-venda e acabo fazendo pré-venda, mas o outro de fato ele ficou com um preço mais barato e eu acabei aproveitando para comprar. Falando primeiro da pré-venda, eu peguei uma HBL, né, O Nosso Segredo, lançado pelo selo Pride da editora New Pop, que vai falar basicamente sobre a história de um síndico com um dos seus condôminos, que vai acabar descobrindo o segredo dele, né, e eles vão acabar criando essa relação. É um volume único, ele é bem fininho, sério, ele tem menos de 200 páginas, eu acho que é um dos mangás mais finos que eu tenho aqui em casa. E ele vem com essa capa super bonitinha, que eu não posso mostrar muito perto, porque em alguns detalhes tem coisas mais 18. Enfim, aqui a gente vê a luva. Por dentro tem o mapa do apartamento, né? A planta do apartamento. Falei mapa porque é a primeira vez que eu vejo um mangá com capa fosca. No caso, o mangá interno, né? A capa interna. E aqui tem um pós-fácil. Vou mostrar com cuidado, porque eu sei que tem cena mais 18, obviamente, aqui. Mas, ao que parece, é totalmente Green Flag. Enfim, eu comprei pré-venda. A pré-venda dele foi adiada em alguns dias 2 vezes. Porque ia ser no começo do mês e acabou que só foi sair agora para metade do mês, né? Mas enfim, além de Nosso Segredo, eu também comprei um outro livro que eu já tinha comentado com vocês no vídeo de lançamento do final do ano passado, que eu queria muito. Tava na minha lista, obviamente, né? E eu acabei conseguindo agora com desconto e já vai sair a continuação. Não é bem uma continuação, né? O segundo volume dessa série, porque ao que parece é uma série antológica. Mas enfim, eu acabei também comprando Um Namorado Bom pra Cachorro, da Brittany Cherry, lançado pela editora Verus. Como eu falei pra vocês no vídeo de lançamentos, a minha relação com a Brittany Cherry basicamente é: não me interesso muito pelos livros de drama, mas eu gosto muito das sinopses das comédias românticas. Eu já li a história de Natal dela, né, que é uma comédia mais romântica, e eu tô muito empolgado pra essa série aqui, vai ser uma trilogia. O primeiro livro saiu no começo do ano, o segundo livro vai sair agora na metade do ano, já entrou em pré-venda, se não me engano, e eu acho que o terceiro livro sai no final do ano. E assim fecha a trilogia esse ano mesmo. Enfim, eu adoro essa capa. Eu acho a ilustração lindíssima. Inclusive, aproveitando que eu tô falando da ilustração, eu fui ver no Instagram e assim, as leitoras de romance odiando as capas desse livro e os títulos, e eu levantei só a sobrancelha enquanto eu lia, nem discuti nem nada, porque falavam que a capa não parece livro da Brittany Cherry e os títulos são bobos. E assim, eu que não acompanho tanto a Brittany Cherry, eu sei que esses livros são comédias românticas, eu sei que esses livros não são dramáticos como as outras histórias da autora, e assim, as capas americanas são ilustradas também, e eu vou dizer pra vocês, as capas brasileiras são muito mais bonitas do que as capas americanas, então eu não tô entendendo qual é o surto. Sério, é comédia romântica, apenas relaxe, apenas curta a paisagem, não precisa se estressar por isso. A gente não tá falando de romance dramático, a gente não tá falando de um dramalhão, a gente tá falando de comédia romântica. Se acalme. Não leve isso tão a sério. Enfim, tem que explicar pra não levar a comédia romântica a sério em pleno ano de 2026 é dose, né? Logo eu aqui vindo defender a editora. Enfim. Comprei Um Namorado Bom pra Cachorro. A diagramação é bem simples, mas as letras são bem confortáveis. São bem grandes, inclusive. Nossa, gente, as letras são enormes. Dá pra ler isso aqui rapidinho. Mas eu estou muito empolgado pra ver essa série, como eu falei pra vocês, né? Eu gosto muito das capas, eu gosto muito das sinopses, estou com expectativas altas, eu gostei, né? De um encontro com o Holly, mas, enfim, as compras que eu fiz agora foi Um Namorado Bom pra Cachorro e também O Nosso Segredo, de Aomi Yaou, que foi lançado pela editora New Pop através do selo Pride. E em mais um episódio de coisas literárias que eu não precisava comprar, mas comprei mesmo assim, estou feliz com isso. Eu achei essas peças de xadrez que são inspiradas na própria capa de Breaking Dawn, literalmente. Lá na Shopee, estão vendo? Tem o peão e a rainha branca e são justamente
a rainha branca e o peão vermelho. E eu comprei por R$19,90 porque apareceu para mim R$19,90. Se eu não me engano, o preço normal dele lá na Shopee é R$29,90. Tanto que eu acho que eu já tinha visto antes. Só que eu ficava assim, gente, R$29,90? Não precisa, né? Mas aí apareceu R$19,90. Tudo ficou R$19,90, eu falei, tá ok. Acho que eu vou comprar. Enfim, são peças até um pouco pesadinhas, apesar delas serem feitas de impressora 3D, né? De material de impressora 3D. É muito grande. Sério, sério, é muito grande. Eu acho que a rainha consegue ser maior que um Funko, viu? Consegue ser maior que o Funko, e por conta do cabelo, o Funko do Edward é grande, tá? E eu peguei apenas R$19,90 nele. Gostei muito. Ele fica aqui justamente em frente ao Breaking Down, né? Fazendo parzinho com o livro. E foi como eu disse pra vocês, precisava comprar? Não, não precisava, mas eu comprei mesmo assim. E não foi a única coisa que chegou por aqui que entra nesse escopo, não. Também comprei essa estatueta grega, uma figura grega no caso, e tinham dois tamanhos lá. Tinha desse tamanho aqui, que era o menor, que se não me engano são de 15 centímetros, e tinha um de um tamanho maior. Falei, gente, não precisava não, né? Eu coloquei justamente aqui, junto com os meus livros de Príncipe Cativo, de C.S. Pacato, porque tem tudo a ver, né, com o ambiente do país de Aquielo, não é mesmo? E ele fica aqui. Tinha outra versão que era com o Homem Nu, mas eu falei, não, too much. Um pouquinho too much, né? Vamos colocar ele com a toga, pelo menos, né? Então ele fica aqui. Eu acho que tem tudo a ver com o universo, né, de Aquielos que a gente tem aqui no contexto de Príncipe Cativo. Eu acabei deixando aqui. E foi mais uma compra que eu não precisava, obviamente, mas eu acabei trazendo para casa e foi... Esse caso aqui foi R$25,90, se não me engano. Pois é, não me julguem. Então, eu meio que acabei de fazer essa leitura. Na verdade, eu realizei essa leitura ontem. Eu fiz ela em um dia. E ela ficou assim. Assim de acabar se tornando um dos meus favoritos desse ano. E ela só não se tornou uma das minhas leituras favoritas desse ano por conta de um dos personagens. Vai ser uma história narrada pelos dois personagens protagonistas, né? E enquanto eu guardaria o primeiro protagonista em um potinho para protegê-lo de todo mundo, o segundo eu queria empurrar ele de punhasco. Eu tô falando de Rotas de Pacto, da Amy James, lá pela editora Arqueiro, aqui no Brasil. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi que o audiobook dele saiu na Audible no plano básico. Eu não precisei comprar o audiobook, né? O audiobook já saiu no plano básico. E por ser lançamento, isso me surpreendeu bastante. Mas eu não recusei essa oferta, é claro. Eu acabei fazendo a leitura acompanhada e... Enfim, aqui a gente vai conhecer a história do Travis e do Jacob. É Jacob? Eles são pilotos, né? No caso, o Travis é piloto de Fórmula 1 e o Jacob é piloto de Fórmula 2, mas ele quer ir para a Fórmula 1 também, né? Eles acabam se conhecendo durante uma entrevista que eles estão dando ali no meio cockpit, se eu não me engano, é no cockpit, né? Entre uma corrida de classificação e outra, né? Teve a corrida de classificação na Fórmula 2 e depois ia ter a corrida de classificação na Fórmula 1. E a repórter meio que reúne os dois ali para fazer uma entrevista e no meio da entrevista o Travis fica simplesmente encantado com o Jacob. Ele fica arriado completamente pelo Jacob no primeiro momento. E ele percebe que o Jacob é um cara que, apesar de ser uns 2 anos mais novo, ele é muito mais experiente, ele é muito mais expansivo, ele é muito mais carismático do que o Jacob. O Travis é um cara que ele perdeu a família muito cedo. Ele perdeu antes a mãe, depois, no começo que ele entrou na Fórmula 1, ele acabou perdendo o pai. Ele basicamente é sozinho, ele não tem ninguém pra apoiá-lo e tal, ele tá no armário, ele prefere não pensar muito na sua sexualidade. Só que quando ele conhece o Jacob nessa entrevista, todas as paredes que ele construiu ao redor dele meio que caem, né? E ele se apaixona de verdade pelo Jacob assim. E aqui a história ela vai ser narrada entre presente e passado, né? No presente, acabou de acontecer um acidente muito grave durante a corrida de Fórmula 2 e o Jacob foi em desenvolvidos. O Travis está desesperado porque a situação de saúde do Jacob é muito grave. Então, enquanto ele está ali naquele momento de desespero para querer saber notícias do Jacob, né? Já que eles não são assumidos para todo mundo, ninguém sabe que ele é o namorado do Jacob e tal. As notícias que chegam para ele são bem difíceis, né? Ele começa a rememorar esse relacionamento deles, que começou há um ano atrás, e a gente vê o quanto o Travis está apaixonado pelo Jacob.
né? A gente vai vendo desde esse encontro deles, ao segundo encontro, ao terceiro encontro, a como eles começaram a se envolver, e é muito bonito, tudo visto pelos olhos do Travis. E eu vou pontuar isso, pelos olhos do Travis. Tudo é muito bonito pelos olhos dele. E a gente vê que o Travis vai se abrindo aos poucos por conta dessa relação que ele tem com o Jacob, né? Só que aí acontece esse acidente, né? Acontece esse acidente, o Jacob meio que fica em coma induzido durante muito tempo, mas ele vai acordar. E quando ele acorda, ele acaba tomando uma decisão que vai mexer muito com o Travis, né? Porque o Travis estava ali e estava pronto para colocar o mundo abaixo por conta do Jacob, mas o Jacob acaba tomando uma decisão que vai mudar tudo ali no final dessa primeira parte. E é a partir daí, né, que a gente vai para a segunda parte, que a gente vai para a parte narrada pelo Jacob. E quando começou a narração do Jacob, eu queria muito socar a cara dele. Muito, muito. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não contar nenhum spoiler da história, é claro, né? Mas o que eu posso dizer é que, enfim, o Jacob estava com medo dos sentimentos que ele tinha pelo Travis. Sim. O Jacob foi muito babaca em vários momentos? Também. E quando a gente vê tudo pelos olhos do Travis de uma forma muito romântica, de uma forma muito bonita, no Jacob a gente vê a realidade. E a realidade não é tão bonita assim. A realidade é que o Jacob não estava tão mergulhado nessa relação quanto o Travis estava. E isso machuca muito. Machuca muito. Porque a gente viu que o Travis idealizou tudo aquilo e o Jacob estava tão preso dentro dos problemas da própria família, dentro dos problemas que ele mesmo tem com a sua própria aceitação, que era muito mais de fachada do que a gente imaginava, né? E ele toma atitudes horríveis, horrorosas, sério. Conforme a gente mais vai descobrindo sobre o Jacob, eu mais queria socar a cara dele no asfalto de uma pista de corrida. Esse era o nível. Sério, assim, enquanto eu tava vendo tudo pelos olhos do Travis, o livro tava favorito. Aí passou pro ponto de vista do Jacob, foi meio que a agulha estourando o balão cheio. Foi exatamente isso que aconteceu, porque é um ponto de vista mais real, é um ponto de vista mais cru. Não é um problema por si só, não é um problema da Amy James, não é, muito pelo contrário, né? Só que ver que o Jacob tinha tantos problemas assim com o relacionamento dos dois, deixa um gostinho amargo tudo aquilo que a gente viu que o Travis fez e que o Travis estava pronto para fazer, né? E enfim, tem toda a questão do universo de corridas ser muito homofóbico, ser muito heteronormativo. Né? Existe essa questão, é entendível, só que o Jacob também faz escolhas que machucam muito, muito, muito o Travis. Muito o Travis. E aí na terceira parte, né, vai ser meio que o pós dessa decisão, contado pelo ponto de vista dos dois. Sim, existe uma redenção do Jacob. Não, eu não aceitaria essa redenção. O Travis aceita essa redenção. Mas pra mim, o Jacob teria que trabalhar muito mais para ter essa redenção do que ele teve aqui, sabe? É muito crível no contexto da história. É muito crível. Eu confesso que estava esperando grandes gestos. Confesso. Por tudo que o personagem fez, eu confesso que estava esperando grandes gestos. Mas dentro do universo que a história se passa, é muito crível o que acontece e como tudo se desenvolve e tal. Mas enquanto o Travis elevava a história para mim lá em cima, o Jacob ia puxando ela para baixo. Eu dei 4,5 estrelas. Assim, eu devorei, me importei muito com o Travis, me importei muito com o que acontecia com ele. Eu queria guardar o Travis em um potinho no meu armário para proteger ele do mundo. Porque ele realmente sofreu, o coitado sofreu. Cara, o coitado sofreu. E assim, o Jacob ele é um reflexo de muitos caras. O que eu posso dizer é que o Jacob é um reflexo de muitos caras. E talvez por isso eu tenha me irritado tanto com ele. Porque ele é um personagem tão real que, querendo ou não, qualquer pessoa que já se envolveu com alguém já encontrou um Jacob da vida, sabe? E talvez isso tenha feito o meu ranço triplicar com ele. Porque ele é um reflexo de muitas pessoas reais. E eu não gostei disso. Enfim, o audiobook tá muito bem narrado, são dois narradores, eles foram incríveis, tanto na construção do Travis quanto na construção do Jacob. É engraçado porque a voz do narrador do Travis, ela é toda doce, ela é toda cativante, sabe? E a voz do narrador do Jacob, ela é um tanto áspera. Tanto que quando começou a narração do Jacob, eu fiquei, nossa,
Que voz estranha, que escolha estranha pro Jacob. Mas aí ele foi construindo esse personagem, né? Aí eu falei, eu entendi por que escolheram esse narrador. Faz todo sentido ser esse narrador, porque realmente o Jacob é um personagem muito mais áspero, o Jacob é um personagem muito mais dúbio, sabe? Quando a gente vê tudo pelo ponto de vista do Travis, ele parece um cara extremamente solar, mas ele não é um cara extremamente solar, muito pelo contrário, sabe? Enfim, como eu disse pra vocês, eu dei 4,5 estrelas pra Rota de Impacto. Por muito pouco esse livro não se tornou mais o favorito desse ano, muito pouco mesmo, como eu falei pra vocês. A minha relação com o Travis elevou o livro lá em cima, mas o Jacob ficava puxando o livro lá pra baixo, né? E eu senti que a redenção do Jacob poderia ser melhor. Acontece essa redenção, ela é crível dentro do contexto de Fórmula 1, mas eu queria grandes gestos pro Jacob ser perdoado, sabe? Eu entendi as escolhas da Amy James, mas eu queria mais. Essa é a questão. E outro ponto que eu gostaria de levantar aqui é com relação à família de coração, né, que o Travis vai construir. Como eu falei pra vocês lá no começo, o Travis ele é esse personagem muito sozinho, ele não tem família, ele não tem ninguém. E no decorrer da história vão surgir esses personagens que vão construir essa família de coração dele, né? O que é algo extremamente identificável para pessoas queers, né? Só que eu acho que essa família de coração que a Amy James construiu, ela foi muito hétera. Daria pra inserir mais personagens queers aqui. Daria pra inserir mais personagens justamente nesse contexto de família de coração do Travis. Entendo que é um reflexo do meio dele e que esse meio dele é extremamente heterossexual. Sim, mas dava pra encaixar aqui. Mas enfim, são os dois pontos que eu acho que Rota de Pacto poderia ser melhor, né? A redenção do Jacob. Eu acho que não me irritaria tanto com o Jacob se a redenção dele fosse grandiosa. Mas eu entendo por que a redenção não foi grandiosa, foi dentro dos parâmetros mais vida real, né, que a Amy James escolheu. E a segunda coisa, né, com que eu não fiz com que essa história se tornasse favorita, né, foi que eu acho que a família de coração do Travis deveria ser mais diversa do que ela foi. Ela foi muito heteronormativa, que sim é um reflexo do universo onde que eles fazem parte, né, que é o universo da Fórmula 1. Mas poderia ser mais, né? Dei 4,5 estrelas, super recomendo. E, enfim, os pontos negativos talvez seja eu sendo chato. Talvez você compre esse livro aqui 100%. Mas eu dei 4,5 estrelas e ele quase se torna um favorito. Pois é. Muito provavelmente a imagem dessa entrada vai estar meio escura porque já são quase 5 horas da tarde, né? E já tá escurecendo. Mas acabou de chegar pra mim esse pacote aqui da Shopee, né? E é um livro que eu encontrei muito barato. Eu já tinha esse livro no meu Kindle há alguns anos, mas eu acabei encontrando bem barato lá na Shopee, o que não é algo muito usual, porque essa editora ela é bem carinha. Os únicos momentos onde essa editora você encontra por preços mais baratos é na Bienal, né? Fora isso, você vai encontrar os livros dela bem caros. E assim, apareceu pra mim lá no Shopee muito barato e eu pensei assim, acho que vou comprar a versão física dele e vou pegar para ler já, né? Muito bem embalado, como vocês podem ver. A responsável pelo sebo, uma graça, ela veio conversar comigo e tal, porque eu comprei no dia, mas ela veio avisar que só ia poder postar no dia seguinte, né? E eu falei, não, tudo bem, sem problemas. Aí ela falou, vou enviar tudo que veio junto com o livro quando eu comprei, tá? Eu falei, não, tudo bem. Porque realmente eu comprei porque tava barato. Realmente nem tava ligando se vier com brinde ou não. Veio com adesivo, gratidão, ter você como cliente é um privilégio. Tá aqui, um bonequinho de bom autor, né? Deixa eu abrir aqui. Eu sempre fico meio receoso de abrir esses envelopes tão bem cuidados de uma forma não muito cuidada. Obrigado pela sua compra. Um recadinho. O nome do sebo é Montsone Store. É isso mesmo. É o sebo que eu acabei comprando. E o que eu peguei foi o Bully King, o Rei da Escola, da Andy Jackson, que foi lançado aqui no Brasil pela editora The Gift Box. E como eu falei pra vocês, The Gift Box, se você for comprar lá na Amazon, ou se você for ver em uma livraria, os livros dele, nessa finura aqui, são, sei lá, R$100. R$100 um livro deles usual, sabe?
E sinceramente eu não pago. Eu sei que envolve o trabalho de muita gente, eu sei que envolve os direitos, mas assim, gente, R$ 100 por um livro de, sei lá, 300 páginas fica meio pesado, né? Então assim, eu realmente acabo não comprando, acabo pegando mais em livro digital, até porque eles acabam deixando os livros deles no Kindle Unlimited, então eu acabo lendo algumas histórias, né, que a Giftbox lança no Kindle Unlimited mesmo. Eu já li aquela duologia, né, de beisebol no Kindle Unlimited também. Esse aqui não vai ser exatamente um sport romance, vai ser mais um bully romance, né? Eu falei pra vocês quando eu peguei esse livro aqui na época, né, que eu peguei o e-book. Deixa eu deixar aqui. Aí junto com o livro veio o marcador com a capa nacional. Veio também o pôster com a capa nacional. O que poderia ter sido a oportunidade de usar arte, né? Alguma arte, alguma ilustração, mas eles acabaram deixando apenas a capa, né, do livro como pôster. E aí veio o livro Bully King, o Rei da Escola, que tem um efeito bem legal de verniz localizado e parece até meio que... gente, não é só verniz localizado não. Ele vem com alto relevo também. Gostei. Gostei. Geralmente os trabalhos da The Gift Box são bem simples, mas esse aqui, né, tem o efeito de verniz localizado e aqui na capa, né, tem meio que um alto relevo. Aqui tem o selinho, né, que é proibido para menores de 18 anos. A foto da Andy Jackson aqui atrás. Aqui tem a entrada do livro, né, a imagem dos corredores da escola. A entrada, mas acho que ele por dentro é bem simples. Só os começos dos capítulos tem essa ilustração de um jogador de futebol americano, né, e o nome dos protagonistas, porque vai ser mais de uma narração. Eu não contei pra vocês, né, eu peguei ele no meu Kindle, eu comecei a ler, e aí, né, os algoritmos como são uma coisa, o algoritmo da Shopee mostrou pra mim que tinha disponível nesse sebo esse livro aqui por apenas R$ 25. E veio isso tudo, né? Veio o livro, veio o pôster, veio o marcador. E aí eu dei uma pausa na minha leitura. Se eu não me engano, eu estou no capítulo 16. Aqui, mais ou menos, na leitura. Aí eu vou continuar a partir daqui com o livro físico. Vou até deixar o marcador aqui. Eu vou guardar o pôster junto com os outros pôsteres que eu tenho. E essa foi a compra que eu fiz na Shopee. Vou colocar a avaliação lá no aplicativo, né? Que eu recebi o livro, veio tudo perfeitamente, em perfeito estado. Muito provavelmente vai ser a nossa próxima leitura aqui desse vlog, Bully King, o Rei da Escola. Que foi como eu falei pra vocês, não é exatamente um sport romance, na verdade ele tá muito mais pra um bully romance do que outra coisa, e eu tenho muita coisa pra compartilhar com vocês sobre essa leitura aqui. Pois é. Cara, 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 eu nem sei como falar com vocês agora, mas sério, acabou de chegar aqui pra mim do Mercado Livre essa compra que eu realizei. E eu não imaginava que eu ia conseguir esse fanbox do RBD. Eu já tinha até separado aqui embaixo, vocês podem ver, um espaço para colocar ele, né? Eu tinha os outros fanboxes aqui que eu comprei ao longo do ano passado. Eu não esperava encontrar um fanbox do Power of the Art Academy. Gente, de verdade, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando que eu encontrei o Power of the Art Academy, que é o último álbum do RBD. Esse álbum literalmente foi lançado no dia que o grupo anunciou o disband. Eles basicamente falaram: tchau, beijo, fiquem aí com esse CD, mas a banda acabou. E assim, era muito difícil de encontrar esse álbum aqui. Só o álbum, eu não tô falando nem do fanbox. O fanbox, então, eu nem imaginava encontrar. Mas só o álbum eu encontrava à venda em sebo, por fã, a partir de R$ 80. A partir de R$ 80, só o álbum usado. Eu não tô falando nem lacrado. Lacrado tava muito mais caro. Encontrar o fanbox, que eu não estava encontrando em lugar nenhum. Eu encontrava todos os fanbox, menos esse aqui. Por R$ 40. Eu até mostrei pra vocês o print lá no Instagram, que eu paguei R$ 40 no fanbox.
Eu paguei R$ 40 no fanbox. Eu não tô acreditando que eu consegui o fanbox do Para Olvidar de Mim, um álbum que é super raro de se encontrar aqui no Brasil, fora do box e tal, lacrado por R$ 40. E eu consegui. Enfim, na caixa do fanbox vem sempre o caderno, né? Eu acho que eu mostrei pra vocês os cadernos dos outros quando chegaram, né? Ai, eu tenho até medo de derrubar ele. Enfim, vem um caderno com corte de página amarelo e a logo do RBD. E por dentro vem sempre a logo nas páginas. E aí, enfim, o que eu mais tenho agora é caderno do RBD, né? E aí vem o álbum. Que é uma edição que AC, para vocês verem, gente, é um AC 1000. AC, não é nenhuma tiragem muito grande. Do último álbum. E esse foi um álbum que envelheceu muito bem pra mim. Eu gosto muito das músicas desse álbum. Aí por dentro, a única coisa que eu não gosto é porque ele não vem com as letras das músicas. Ele só vem com os agradecimentos de cada membro do RBD. E não com as letras das músicas, e podia ser as letras das músicas, né? Até porque os encartes dos outros álbuns eles não são grandes, mas eles são muito bem desenhados para caber tudo ali, com foto, com letra e tal. Então poderia ter acontecido a mesma coisa aqui no Para Olvidar de Mim, né? Mas assim, quem se importa com isso depois de ter conseguido esse álbum por apenas R$ 40? Eu não estou me importando com isso. Coloquei do lado certo. Acho que tá. Mas enfim, além desse achado que eu consegui lá no Mercado Livre, né? O meu fanbox do Para Olvidar de Mim, que vai ficar aqui junto com os meus outros fanbox na prateleira. Eu também consegui um DVD lacrado também, os dois. Os dois itens que eu consegui nessa entrada foram lacrados, agora não tá mais. Foi o DVD duplo da Beyoncé, né? O Life's But a Dream, que é um documentário que ela lançou após o nascimento da primeira filha dela, a Blue Ivy, né? E tem o documentário, né, da vida dela, mãe, e também tem o show, o registro do show em Atlantic City, que foi uma mini residência que ela fez na cidade, voltando a cantar, voltando pro palco depois, né, de ter sido mãe. E eu já assisti o DVD e ele veio lacrado, gente. Ele veio lacrado. Ele é uma edição AB3000. Livre para todos os públicos. Eu me lembro de assistir a esse show na HBO, na época do lançamento. É um DVD duplo. Ele é um digipack, né? Porque ele vem com a bandejinha. E aqui tem uma entradinha que vem com o encarte do DVD. E aí vem o encarte com um monte de fotos. Aí vem os créditos. Enfim, gente, eu acho sempre incrível quando DVDs vêm com encarte. Porque geralmente DVD as pessoas colocam um folheto e tá ótimo. Nesse caso aqui foi um encarte de verdade e veio até um código para download de uma música que é a God Made You Beautiful, que eu não vou conseguir baixar porque o prazo de validade para resgatar o código era 25 de 11 de 2014. A gente está em 2026. Um pouquinho tarde para tentar fazer o download dessa música, né, Beyoncé? Mas enfim. Tem outras fotos, aí é muita foto, gente. É um encarte com muita foto. E aí no final tem os créditos do documentário e a setlist do show, que eu acho que não é um show completo. Pelo que eu vi, ficou música de fora no registro. Mas enfim. Desse aqui eu paguei, se eu não me engano, R$ 20. De um sebo lá de Brasília. Lacrado por R$ 20. Enfim. Consegui, né, o Life's But a Dream, da Beyoncé. E tem as músicas do For, que o For é um álbum que eu gosto muito da Beyoncé. E o meu xodozinho, o Para Olvidar de Mim, em fanbox do RBD, que eu não imaginava que ia conseguir tão cedo. E acabou aparecendo pra mim no Mercado Livre por R$ 40. Pois é. Sem surpresas pra ninguém,
Outra leitura que eu finalizei agora no mês de maio foi o Bully King, O Rei da Escola, da Andy Jackson, que foi lançado aqui no Brasil pela editora The Gift Box. E como, né, eu já estava lendo esse livro aqui através do meu Kindle, eu só finalizei mesmo a história através do livro físico, né? E o que eu posso dizer sobre o Bully King é que ele me deixou extremamente dividido. Sério, ele me deixou extremamente dividido. Eu nunca tive muito contato com um bully romance, então acho que esse é um dos primeiros contatos. Eu li um livro há muitos anos atrás da Penelope Douglas, se não me engano se chama Bully também, mas sei lá, eu não achei aquele livro tão forte quanto esse aqui. Esse aqui tem situações bem pesadas mesmo, que fez ter bastante opiniões sobre essa história. Eu não sei. Enfim, vamos falar sobre a história de Bully King. Aqui a gente vai conhecer a história basicamente do Jonah e do Roman. Jonah basicamente é o filho do pastor. O pastor e a família acabaram de se mudar para essa cidade no interior ali do sul e que gira em torno do futebol da escola do ensino médio. Os jogadores da escola do ensino médio são basicamente superastros dentro dessa cidade minúscula, né? E o Jonah, ele tem toda essa questão de que ele sabe que ele é gay. E ele sabe que o pai dele não vai aprovar ele sair do armário. Então ele tenta esconder muito isso o tempo inteiro. E quando ele chega pro primeiro dia nessa nova escola do ensino médio, ele vai fazer o ensino médio nessa escola junto com a irmã mais nova dele, ele acaba tropeçando no Roman. E o Roman faz uma cena, um ataque de pelanca ali, no melhor estilo bully, né? Pra cima do Jonah, por conta do esbarrão que o Jonah deu sem querer nele. Só que nesse momento de esbarrão, uma coisa fica muito clara, que é que o Jonah ficou fisicamente atraído pelo Roman. Mesmo que o Roman estivesse ali meio que humilhando ele publicamente por ter empurrado o ombro dele e tal, o Jonah fica atraído por ele. Mas fica aquela coisa assim, nossa, o cara é um escroto, o cara é um babaca. Inclusive King é o sobrenome dele. E aí, no final do dia, ele descobre que a irmã mais nova dele entrou nas graças do Roman também. E quando ele vê isso, ele fica meio revoltado, né? Ele fala pra ela assim, você não conhece esse cara. Esse cara meio que tentou me humilhar ali no começo do dia só porque eu empurrei ele. A irmã fala, você não conhece ele também, você não sabe como ele é, e ele apresentou um lado totalmente diferente pra mim. É engraçado, porque assim, o livro começa e a irmã dele é a melhor amiga dele. Só que acontece essa situação com o Roman, e pelo Roman dar trela pra ela, ela já ignora o irmão dela assim, ó. Mas o que a gente não sabe, do outro lado da história, é que o Roman também não é hétero. E ele sai com essas meninas meio que pra tentar reprimir os desejos reais dele. E ele também vai se sentir muito atraído pelo Jonah. Estar com a irmã do Jonah é uma forma de estar perto do Jonah, sem as pessoas saberem. Então, na frente de todo mundo, ele tá ali sendo bully do Jonah, só que por trás ele tá querendo pegar o garoto. Totalmente normal, totalmente dentro do esperado, né? E aí acaba que o Jonah descobre isso. O Jonah descobre que ele também tem um interesse por ele, assim como ele tem interesse pelo Roman. E eles vão começar um caso bem doido, onde eles vão começar a se pegar escondido e se pegar muito forte. O que me deixou até um pouco desconfortável, porque essa é uma história que se passa no ensino médio. Eles são adolescentes, eles devem ter por volta dos seus 17 anos. E a forma como eles se pegam pesado. Eles se pegam mais pesados do que muito adulto, sabe? E isso me deixou um pouquinho incomodado. Porque, querendo ou não, é uma história erótica. É uma história erótica. E é uma história erótica com dois personagens mais jovens. E eles poderiam ser mais velhos. Eu entendo eles serem mais novos, porque a idade é um impeditivo para tudo que acontece com relação à sexualidade deles. Isso é óbvio, né? O fato do Jonah não sair do armário, o fato do próprio Roman também não sair do armário, os problemas dentro de casa de cada um, já que na casa do Jonah vai ser muito esse terror psicológico pelo pai dele ser pastor e por ele ter medo de decepcionar a própria família saindo do armário. E no caso da família do Roman,
O pai do Roman, ele é abusivo. O pai do Roman agride a mãe do Roman. O pai do Roman agride o próprio Roman. Ele é um ex-astro da Liga de Futebol Americano. Ele tá colocando muitas expectativas com relação ao próprio filho, porque por conta de uma lesão ele acabou sendo aposentado. E isso mergulhou ele em uma bebedeira e um alcoolismo constante que transformou ele nesse cara extremamente agressivo dentro da própria casa. Ao mesmo tempo que ele coloca muitas expectativas com relação ao próprio filho, ele também agride bastante o próprio filho e agride também a própria mulher. São cenas pesadíssimas, cenas muito pesadas mesmo. Então assim, a gente entende por que a questão da idade é um impeditivo com relação aos problemas dos personagens, mas ainda assim, por ele ser um livro erótico, ele me deixou muito incomodado porque a gente vê muita cena hardcore com esses personagens, inclusive de um sexo mais violento, com eles sendo adolescentes. E eu achei isso meio fora de tom. Pois é, né? Mas enfim, basicamente essa é a história de Bully King, né? Eles vão se envolver. O Roman vai meio que usar a irmã do próprio Jonah como Beard, né? Como um disfarce. Todo mundo vai achar que ele tá saindo com ela, mas na verdade escondido o Roman tá saindo com o Jonah, né? E vai ter o desenvolvimento desses dois personagens, a vida deles em família, e como essa cidade é atrasada e essa cidade condena muito os homossexuais. E enfim, muitos dos problemas vão surgir por conta da família e por conta da cidade onde eles moram. O Roman tem muito disso de o papel que ele tem nessa sociedade, nessa cidade, o que as pessoas esperam dele. Então ele vai fazer muita coisa extremamente idiota, extremamente criminosa, sim, foco extremamente criminosa, porque é o que as pessoas da cidade, é o que as pessoas da escola, é o que as pessoas do time esperam dele, mesmo que ele não queira fazer isso, né? E assim, eu acho que na questão de ser de uma cidade pequena, uma cidade atrasada, da própria sexualidade dos personagens, na questão da religiosidade, né? Eu acho que esse livro aborda muito bem o assunto. Inclusive a parte da religiosidade do Jonah, né, é uma questão muito interessante e é trabalhada de uma forma muito interessante, apesar de que eu achei que não teve um final com relação a isso. Porém, o sentimento da culpa religiosa, né, o personagem meio que se despedaçar porque ele não corresponde às expectativas que ele acredita que a família tem dele. Eu acho que esses foram pontos muito bem trabalhados aqui em Bully King que levaram bastante a história. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essas questões que levam bastante a história, né? Inclusive a própria situação familiar do Roman, né? Dessa família despedaçada pela violência doméstica e pelo alcoolismo e tal, que eu também acho que foi um ponto bem interessante trabalhado aqui no livro. Tem outras questões que eu só me perguntei por quê, para muito além dos personagens fazendo sexo, sabe? Em primeiro lugar, nós temos toda essa questão da relação do Roman com a irmã, que até então era um de melhores amigos, aí ela acaba começando a se envolver com o Roman, sem saber, né, que ele na verdade também é gay. E ela basicamente vira as costas pro próprio irmão, que ela conheceu a vida inteira, por conta desse cara. Sempre que o Jonah fala que o Roman fez alguma coisa contra ele, ela não acredita. Ela sempre fica do lado do Roman, sem nenhum motivo, porque ela conheceu esse cara, sei lá, há 2 semanas, e ela acredita totalmente nesse cara. E ao mesmo tempo que a gente vê isso, né, quando ela descobre a verdade e tal, e quando ela começa a ser de forma consciente a Bird do Roman, é tudo extremamente fácil, sabe? É como se nada tivesse acontecido ali no começo da história que tivesse separado esses dois irmãos. Inclusive tem uma cena muito desconfortável aqui, que é ele, o Roman, pegando a irmã do Jonah, olhando pro Jonah e o Jonah ficando excitado com isso, porque os dois eles estão meio que se beijando mentalmente enquanto ele tá beijando a irmã dele, e eu achei isso... Como um cara que tem irmão, isso não foi nem um pouco legal. Eu achei bem nojento essa cena. Porque de fato ali o Roman tá se pegando com a irmã do Jonah e ele tá olhando assim fixamente pro Jonah, falando assim, eu queria que fosse você. E o Jonah capta essa mensagem e ele fica excitado com isso, vendo o cara se pegando com a irmã dele. Ah, nossa, nojento. Nojento. Mas não apenas isso, né? Como eu falei pra vocês, o Roman, ele faz coisas que ele acredita que as pessoas da cidade esperam dele, e inclusive essas coisas são extremamente condenáveis. Não apenas condenáveis, são coisas criminosas de verdade. Tem uma cena com o próprio Jonah que vai se passar no vestiário,
e que eles já estão juntos em segredos, eles já sabem que gostam do outro, e o Roman faz isso com o Jonah e é crime. O que aconteceu nessa cena foi crime. O que aconteceu nessa cena foi um crime. E assim, enquanto nos primeiros, sei lá, 30 minutos o Jonah tá surtando, depois ele aceita e fala: não, fez isso porque ele queria meu bem, ele queria me proteger. Meu filho, ele praticou um crime contra você, na frente de muitas pessoas, na frente do time inteiro de futebol. Como se não bastasse apenas isso, tem uma outra situação com relação ao amigo do próprio Roman, que vai ser revelado um segredo desse amigo. E o Roman também, por conta dessas expectativas da cidade, ele vai cometer um outro crime com esse amigo dele. Mesmo que o próprio Jonah tá falando: você não precisa fazer isso, você não precisa se envolver nessa história. Mas ele vai lá, se envolve e comete esse crime, e depois o próprio amigo também perdoa. O próprio amigo perdoa o Roman. E assim, o Roman, ele se passa muito aqui nessa história. É incrível como todo mundo perdoa ele por conta do passado e da vida que ele tem dentro de casa, sendo que ele faz muita coisa errada, ele faz muito crime, gente. Tipo assim, o namorado dele perdoa um crime que ele cometeu contra ele porque ele foi criado assim. Porque a forma dele ver o mundo não é, gente. Era um crime. Sério. Sem falar assim que não existe um arco de redenção de fato para o Roman. O Roman sai dessa estirpe dele de bully, passa a ser o namorado do Jonah, faz um monte de merda nesse caminho, sabe? E não existe de fato um arco de redenção. Só o fato dele estar se relacionando com o Jonah é como se fosse uma redenção, e não é. Não é uma redenção. Ele tem impulsos muito violentos, inclusive o sexo entre eles é muito violento por conta desses impulsos. E existe um diálogo aqui em que o personagem literalmente fala que ele não faz a mesma coisa que ele faz com o Jonah. Ele não fazia com as outras garotas, né, enquanto ele estava se relacionando com elas, porque ele sabia que isso seria crime, porque ele estaria preso se ele fizesse a mesma coisa. E o Jonah acha isso lindo. Quando ele literalmente está falando assim: eu só não faço isso com elas porque eu seria preso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muitos elogios a muitos pontos dessa história, tem outros pontos que são indefensáveis, que são criminosos. Ao mesmo tempo que os pontos positivos dele são muito positivos, os pontos negativos dele são muito negativos. E como falei pra vocês, o Roman, pra mim, não teve um arco de redenção. Achar que ele teve um arco de redenção porque ele saiu do armário e porque ele assumiu o Jonah, isso foi o mínimo que ele poderia ter feito. Mas isso não foi um arco de redenção. Nem de longe. Porque ele protegeu o amigo. Depois de ter feito muita merda, também ele protegeu o amigo. O amigo foi levado ao limite. Quem ajudou o amigo dele no final das contas foi o próprio Jonah. Então, assim... complicado. Complicado porque o Roman continuou com esse comportamento até literalmente as últimas páginas. Ele afastando os personagens e tal, mas as pessoas passando pano pra ele porque ele é um personagem sofrido. Enfim... cheguei ao final de Bully King e eu nem sei que nota eu vou dar. Na hora que eu editar esse vídeo, vocês vão ver qual foi a nota que eu dei. Pois é. Enfim. Fui no shopping, precisei resolver algumas coisas do shopping, né? E já que eu estava lá, eu aproveitei para fazer compras de papelaria. Itens que eu precisava de forma urgente? Não, mas eu comprei mesmo assim, né? Eu comprei essas 2 canetas da Staedtler, né? Tanto a caneta preta quanto a caneta azul. Elas são de que ponta? Enfim, ela é bem fininha, né, daquele estilo meio tinteiro e tal. E eu comprei para usar no meu caderno de leituras, porque eu meio que fiz uma revolução no meu caderno de leituras, que vou explicar para vocês, que tem a ver também com o item que eu acabei comprando agora, né, junto com as canetas da Staedtler. Porque eu achei esse kit de marcadores de páginas da... qual é o nome? Da Oval, lá na Calunga. Vem 6 cores, não é mesmo? Isso. E eles meio que copiam o formato. Eu me esqueci a marca que tem esse formato aqui de marcadores, mas eles meio que copiaram o formato deles, né? E fizeram essa paleta de cores pastéis, de marcadores de cores pastéis. E eu comprei também por conta do meu bullet journal, né? E eu tô já usando já. Por quê? Porque eu decidi
particionar as páginas do meu bullet journal. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, já tá aqui já. Por quê? Porque originalmente a página de leitura do meu bullet journal é assim, né? Tem aqui a ficha do livro e o espaço para você colocar as informações sobre o que você achou do livro e tal, a sua avaliação. E era isso que eu estava fazendo até o mês passado, né? Só que nesse mês eu decidi fazer diferente, porque eu achei que estava gastando muita página e eu quero usar esse caderno aqui por mais anos. Então eu simplesmente dividi as minhas páginas em duas, né? Aqui tem duas leituras que eu fiz no começo do mês, né? O Other Hacks e também o Deixa Eu Entrar na Sua Vida, da Natália Cabral. Aí eu copiei as informações que estão presas aqui para essa página aqui, que era, na verdade, né, para a gente fazer as opiniões do livro dessa página aqui. E, na verdade, agora eu ganhei mais uma página, né? E eu já estou fazendo isso com as minhas leituras. Vocês podem ver, olha. De um lado eu uso do jeito que veio e do outro eu copio e fica igual, com as mesmas informações que eu usava desse lado daqui, né? E como já tem essa parte aqui para minis opiniões, né, para apontamentos, eu já faço aqui, já sei o que eu compartilho com vocês, né, durante o vlog. E como vocês podem ver, eu já estou usando os marcadores da Oval para justamente manter as cores, né, do bullet journal, então criar uma unidade, como vocês podem ver. E como eu falei, eu estava no shopping, eu já estava com essa necessidade, né, de pensar em, acho que eu vou dividir as minhas leituras em duas, né, as minhas páginas de leituras em duas, e eu segui por boa parte do ano assim, gente, como vocês estão vendo, olha. Eu fazia a ficha de um lado e a minha opinião do outro. Só que eu sinto que assim ia gastar muita página do meu caderno de leituras muito rápido. E como eu falei para vocês, eu quero manter esse caderno aqui também para o ano que vem, né? Então, basicamente, eu fiz essa mudança no meu caderno de leituras e como eu precisava manter a estética do caderno, né? Para deixar tudo mais direitinho, eu acabei comprando esse kit de marcadores que estava bem baratinho lá na Calunga. Esse daqui da Oval estava por apenas R$30, considerando, né, o preço que a gente acaba encontrando de item de papelaria, estava até barato. E além do kit de canetinhas, eu também comprei essas duas canetas da Staedtler para usar mesmo no próprio bullet journal, caso no caderno de leituras, né? Mas não foi a única coisa que eu acabei comprando, porque como eu tô o doido da impressão 3D, eu acabei comprando outra coisa aqui pro meu quarto que eu vou contar pra vocês agora. Pera aí, deixa eu só arrumar as coisas aqui pra eu gravar. Enfim, não reparem a bagunça ali do quarto, né? Como vocês puderam ver, eu estava gravando o vídeo pra vocês, mas como vocês podem ver também, eu acabei comprando aqui esse chaveiro, né, para colocar chave. Eu coloco outras coisas aqui também que imita a porta da Mônica de Friends. E eu achei uma graça, tava por R$30 lá na Shopee. Assim que eu vi, eu falei assim, eu vou comprar, e ele fica aqui do lado da minha estante, né, porque aí quando eu saio, pego a chave daqui, quando eu volto eu já coloco a chave aqui também, eu coloco outras coisas aqui também, né. Tem uma parte aqui que dá pra colocar outros itens, eu vi as pessoas, né, na loja colocando outros itens aqui, mas eu só tô usando a parte do chaveiro mesmo, tô pensando até em comprar pra minha irmã, porque eu gostei muito da qualidade. Eu não sei se você vai conseguir ver, porque pelo horário tá meio escuro essa parte aqui. Será que eu consigo ligar a luz da câmera? Agora ficou bem melhor, né? Enfim, dá pra ver, né, os detalhes da porta, né, o olho mágico, extremamente simbólico e tal, né? É realmente a porta da casa da Mônica de Friends, e eu achei isso muito bonitinho. Eu acabei comprando, tava por R$30 lá no Shopee. Enfim... Muito brega, sim, mas eu também sei ser brega, né? Eu acabei colocando aqui do lado da entrada do meu quarto. Pois é. Então, gente, eu acabei de receber uma coisa que eu já estava namorando há muito tempo. Há muito, muito, muito tempo. E quem me acompanha aqui nos vlogs vai entender perfeitamente porque eu queria muito. Originalmente, a gente só conseguia esse produto importando da China. Algumas lojas vendiam através da Shopee,
né? E a gente poderia importar através da China, só que eu sempre ficava com medo do transporte, né? Da China até aqui o Brasil, e por ele ser eletrônico, eu nunca coloquei tanta fé assim. Eu até importei fone já, eu já importei fone da KCI da China pro Brasil, né? Hoje em dia a KCI tem revenda dentro do próprio Brasil, então a gente acaba encontrando de forma mais fácil, né? Mas esse item aqui, o que eu posso dizer desse item? Sem mais delongas, né? Eu acho que eu já fiz 1 minuto de introdução dessa entrada. Eu comprei um player de CD e DVD aqui pro meu quarto. Por que eu comprei um player de CD e DVD? Porque para escutar música, basicamente eu tinha que ligar o computador. E nem sempre eu estou no mood para ligar o computador, conectar com o drive, para poder escutar música e tal. E com o aparelho, né, eu vou poder escutar música sem ligar nenhum outro aparelho, eu vou poder ver DVD, ele tem cabo HDMI que conecta com a televisão e que eu posso assistir os DVDs que eu tenho aqui em casa. Seria um sonho se tivesse Blu-ray nesse aparelho também, mas já tendo o DVD eu já me dou por muito satisfeito, eu acabo vendo Blu-ray na sala mesmo. Mas enfim, ele era importado da China, né, só que agora ele chegou em lojas revendedoras aqui no Brasil. E isso diminuiu muito o preço dele. Eu acho que diminuiu o preço dele por R$100. Tanto que eu acabei pagando, se eu não me engano, nesse aqui, R$215. Ele era mais de 300 e eu acabei pagando agora R$215 porque eu recebi esse produto aqui já no Brasil. E além dele ser lindo, ele é uma coisa pituchinha. Ele reproduz muito bem, a qualidade de imagem do DVD dele é muito boa. Eu já fiz os testes, né? Porque eu precisava avaliar na Shopee, né? Se veio tudo certinho, se eu não precisava trocar, se o aparelho estava funcionando, né? E chegou ele 100%. Eu já tirei daqui, porque ele já tá ali do lado da minha cama, né? Aqui tem alguns itens que vem, né? Alguns cabos, o próprio manual, mas o cabo dele, HDMI, já está na televisão da sala, né? E os outros estão aqui comigo, que está o controle dele. Porque eu já estou testando, já estou escutando música. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ele tá. Pois é. Enfim, como vocês podem ver, eu deixei o meu aparelho aqui do lado da minha cama, né? Sobre a minha mesa de cabeceira. E ele é bem compacto, você abre assim e dá pra colocar o CD e o DVD nele, né? Pra ver o DVD eu tenho que colocar na sala, mas como eu vou usar mais pra escutar música, né? O controle fica aqui do lado também. E enfim, eu achei ele muito bonitinho mesmo. Então eu tô todo bobo por ter conseguido realizar essa compra lá na Shopee e por um preço, né, que valeu a pena também. Tá meio escuro, né, essa imagem. Provavelmente eu vou mexer na hora de editar o vídeo. Só que também não tem muito o que fazer, né? Porque esse exato momento são 7 horas da manhã. Daqui a pouco eu vou começar a trabalhar. Porém, ontem de noite eu terminei mais uma leitura desse nosso vlog. Muito provavelmente a nossa última leitura desse vlog de maio, né? E que também foi um livro recente que eu acabei comprando. Eu estou falando de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro com o Bruno Freire. Daniel Ribeiro, que é o diretor e roteirista da obra original, né, que deu origem à HQ, no caso o filme e o curta-metragem. Primeiro foi um curta-metragem, depois se transformou em um longa-metragem e agora é uma HQ, né? E ele convidou o Bruno Freire para recontar essa história através de HQ. E eu gosto muito do filme. O filme me marcou muito. Eu acho que o filme é de 2014, mas eu assisti em 2016, que foi a época mais ou menos que eu tava saindo do armário para mim mesmo. Pois é. Então eu tenho uma relação de muito carinho com essa história. Muito carinho mesmo. Aqui a gente vai acompanhar o Léo, que é esse rapaz aqui. Ele tem deficiência visual, ele é adolescente e tá, se eu não me engano, ali no período do ensino médio. Não fala se é o último ano ou se é o segundo ano e tal, mas ele já tá no ensino médio. Ele é o melhor amigo da Giovanna. É a única amiga na escola dele, praticamente, né? E ele tem toda uma questão com os pais dele, porque ele sente que os pais dele protegem muito ele por conta dele ser deficiente visual. Que ele não tem a mesma experiência que outros adolescentes da escola dele, porque os pais dele super protegem ele, principalmente a mãe. E a história dele, do Léo, vai dar essa guinada quando o Gabriel chega na turma dele, que foi transferido de uma outra escola.
e o Gabriel vai sentar, se eu não me engano, atrás dele na sala. E a partir desse ponto vai surgir uma amizade entre o Léo e o Gabriel, que vai se desenvolvendo para um romance. A gente vai vendo o Léo se apaixonar pelo Gabriel, né? E não saber se isso é recíproco, mas no decorrer da história a gente vê que é recíproco sim. Mas existem todas umas questões de falha de comunicação, né? Até que eles consigam se declarar um para o outro, e isso envolve várias situações, inclusive um beijo meio que roubado. Basicamente, essa é a história de hoje. Eu quero voltar sozinho. Léo conhecendo o Gabriel e como essa pequena transformação na vida dele vai mudar o seu ponto de vista a partir de algumas coisas que ele vive. E é uma história muito simples e ao mesmo tempo muito doce, muito cativante. Eu adoro os personagens dessa história. Então foi muito bom reencontrar eles aqui na HQ, até porque toda a história do filme está presente aqui nesse volume 1 da HQ, né? O Daniel Ribeiro dá essa possibilidade que ele pode continuar a história dos personagens através de continuações da HQ. Porém, nesse primeiro volume, a gente tem toda a história do filme. Toda a história que a gente acompanhou no filme, né? Tanto que ela termina basicamente a cena final do filme. Não exatamente a cena final, porque a cena final do filme, para quem assistiu, é eles andando de bicicleta e tem toda uma conotação ali naquela cena da bicicleta, né? Mas aqui termina na cena anterior à cena da bicicleta. Pois é. E eu gostei muito do traço do Bruno Freire. É muito engraçado porque, por mais que sejam desenhos, você consegue reconhecer os atores do filme no desenho estilizado do Bruno Ribeiro, né, no formato do rosto, no tipo de cabelo e tal. Eu achei isso muito interessante e muito bonitinho de se ver, porque você consegue fazer esse paralelo com as coisas que você lembrava do filme, né? Para quem assistiu, é claro, não para quem não assistiu. Para quem não assistiu, vai ser um primeiro contato, até porque o próprio Daniel Ribeiro fala isso, né? Que a HQ pode ser o primeiro contato com essa história para muita gente, não apenas para quem assistiu o filme. Tá um trabalho muito cativante, as cenas são muito fofas. O meu único porém com relação a essa adaptação, né, do filme para HQ é porque eu sinto que o tom da HQ foi mais juvenizado do que o filme é. Os personagens possuem a mesma idade nas duas mídias, né? São adolescentes e tal. Só que o filme, ele tem muito essa ideia de não se ater a ser uma história tão jovem assim. E o livro, ele parte muito desse princípio dele ser uma história jovem, dele ser uma história para adolescentes. E isso, ao mesmo tempo que gera coisas positivas, gera coisas que eu não gostei tanto assim. Não que eu não tenha gostado tanto assim, mas que eu acho que poderia ter sido diferente. Por exemplo, na abordagem da sexualidade dos personagens, né? Existem duas cenas específicas no filme, que vão estar aqui presentes na HQ também, que tom é diferente, a abordagem é diferente. E eu tô falando da cena em que o Gabriel esquece o casaco dele na casa do Léo, e o Léo acaba sentindo excitação por conta do cheiro do Gabriel que ficou na jaqueta, né? E a cena do vestiário quando eles vão viajar. No filme, essas cenas são importantes para justamente desenvolver esse lado da sexualidade dos personagens. Não são exatamente cenas que a gente poderia considerar eróticas, mas são cenas em que existe a tensão sexual ali e ela está ali justamente para desenvolver esse lado da sexualidade dos personagens. E aqui as duas cenas elas diminuem esse tom, né? A cena do vestiário ela ganha um tom mais cômico, que é bem diferente do tom mais sério e da tensão que existe na cena do filme, né? E a cena do casaco, se você não souber o que aconteceu no filme, você não vai perceber o que aconteceu aqui. Porque eles diminuíram tanto o tom aqui que você nem percebe que o Léo se masturbou na cena. Então, assim, eu entendo porque o Bruno Freire tomou esse caminho, porque, se eu não me engano, quando os atores gravaram o filme, na época, eles já eram maiores de idade. Então, não teria nenhum problema pro Daniel Ribeiro retratar isso. E o Bruno Freire, ou a própria editora seguinte, não sei quem tomou essa decisão, devem ter pensado assim, nossa, colocar essa cena de uma forma mais gráfica na HQ pro público jovem pode ficar esquisito. Só que assim, no filme já não é gráfico. No filme existem nuances. Eu acho que o máximo que acontece é a gente ver a bunda do Gabriel. Alguma coisa assim, na cena do vestiário. Mas não é nada gráfico, não é nada explícito. E o tom da tensão sexual continua lá.
E aqui não acontece isso, sabe? Até que na cena do vestiário tem essa questão inerente da atração sexual entre eles, mas puxado para um lado de humor que não sei, não acho que casou exatamente com a cena, né? E é engraçado eu estar falando isso porque eu comentei na nossa última leitura, que foi o Bully King, que eu fiquei muito incomodado de ler as cenas de sexo dos personagens tão explícitas com eles sendo adolescentes. Né? Mas a questão não é das cenas serem explícitas, não precisavam ser explícitas. As cenas do filme não são explícitas, mas a mudança do tom meio que deu uma higienizada nas cenas, principalmente na cena do casaco, como eu falei pra vocês, né? A gente sabe exatamente o que tá acontecendo na cena, no filme, mesmo que a gente não veja exatamente o que está acontecendo, mas a gente entende pelas escolhas visuais do diretor o que está acontecendo na cena. Né? E que isso é um reflexo da sexualidade dos personagens do protagonista. Aqui é tão au passant, se fixa muito mais na questão da paixonite do Léo e tal, que parece só que o personagem cheirou o casaco, virou pro lado e dormiu. Só se você realmente entendeu o que aconteceu no filme, vai entender o que aconteceu nessa cena, sabe? Então, assim, a sexualidade dos personagens faz parte da construção dos personagens, sabe? Então, diminuir isso ficou meio esquisito. Não vou dizer que ficou higienizado, mas ficou mais infantilizado, vou dizer assim. E não precisava, sabe? Não precisava mesmo. Até porque, como eu falei pra vocês, no filme já é exposto de uma forma muito delicada, de uma forma nem um pouco explícita, de uma forma que não te deixa desconfortável de estar assistindo e poderia ser usado da mesma forma. E não foi usado aqui. Eu não sei se foi uma decisão do Bruno Freire, não sei se foi uma decisão da editora seguinte, mas de fato foi decisão de alguém. E eu sinto que não precisava. Ainda mais uma história como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, sabe? Que o foco nem é esse. Então, assim, dava para abordar de uma forma mais madura e que não soasse tão infantilizado dentro do contexto da história. Mas fora isso, eu adorei. Eu não senti falta, de fato, da personagem que foi cortada aqui. A única personagem que foi cortada foi a avó do Léo. Na verdade, ela não foi exatamente cortada. Ela é citada e tal, mas não tem nenhuma cena com ela. No filme tem cenas com a avó, mas aqui na HQ não tem. Né? Não tem cenas diretas com a avó dele. Eu achei que isso ia me incomodar mais ao ler a história, mas não me incomodou, realmente ficou com um ritmo bem fluido, até porque não são exatamente capítulos como uma HQ comum é contada, né? São partes, né, em que a história vai sendo introduzida, sempre que vai mudar para uma nova mini trama, por assim dizer, a gente tem esse quadro maior, né, para dar início a essa nova mini trama e a continuação da cena. Mas enfim, eu gostei muito dessa HQ. Vou ler as continuações? Não sei. Como falei pra vocês quando eu fiz o unboxing de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, não é uma história que necessitava de ter uma continuação, porque tudo se é resolvido aqui. A questão do intercâmbio que o Léo queria fazer, a questão do relacionamento dele com o Gabriel, a questão do relacionamento do Léo com a Giovanna, que fica bastante estremecida com a chegada do Gabriel, porque a Giovanna acaba sentindo ciúmes ali de ser deixada de lado pela atenção do Léo estar mais focada no Gabriel e tal, mas até isso também já é resolvido aqui, assim como é no filme, né? Fica implícito ali que a Giovanna vai ter um crushzinho no garoto novo que também vai chegar no final da história. Então, assim, tudo que é resolvido no filme é resolvido aqui. Precisava de uma continuação? Não precisava. Mas se acabar saindo, eu acho que eu vou acabar lendo também, até porque, né? Já comecei e vamos terminar. Enfim, eu dei 4,5 estrelas para Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É uma história muito apaixonante de verdade, e reencontrar esses personagens de uma nova maneira foi algo muito bom para mim. Então, fica aqui a minha recomendação e muito provavelmente vai ser a minha última leitura desse mês de maio. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado de verdade de me acompanhar nesse vlog. Se gostaram, deixa aqui embaixo o seu gostei, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos que também gostem de ler. Vamos crescer a nossa comunidade aqui no YouTube. Se aparecer a estrela do Super Hype aí pra vocês, por favor, clique nela, porque isso ajuda bastante a esse produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Não se esqueça também de que tem link de compra lá pra Amazon aqui embaixo da caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. E deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, se pretendem ler, vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Rebeneto para mais um vlog do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.